Você provavelmente já escutou sobre os NFTs. Esses ativos estão movimentando bilhões de dólares mundo afora e podem mudar como é transacionado muitos ativos no nosso planeta. Por isso, hoje eu vou te explicar o que são os NFTs e como eles funcionam. Não perde esse vídeo. NFT é uma sigla para Non-Fungible Token, que traduzindo seria token não fungível. Primeiro vou te explicar a parte do token. Um token é a representação de um ativo em frações digitais. Se fosse um contrato com regras pré-estabelecidas e que não podem ser mudadas. O fato delas não poderem ser mudadas é porque os tokens são negociados dentro dos blockchains. Blockchain é uma base de dados criptografada, ou melhor, um livro com várias transações criptografada. E todas essas transações, todos esses dados não podem ser mudados. Nos blockchains também são negociados Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas e criptoativos. Falando em Bitcoin e outras criptomoedas, elas também são tokens. Mas então, qual é a diferença entre essas criptomoedas e os NFTs, já que os dois são tokens? Para te ajudar, vou dar o exemplo primeiro do Bitcoin. Quando você vai em uma corretora, abre conta em uma corretora para comprar Bitcoin, você pode comprar ele em frações. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, ter que pagar 300 mil reais. Você pode comprar 0,001 Bitcoin com pouco dinheiro. Da mesma forma que se você já tiver Bitcoin na sua carteira, se você comprar mais, eles vão ser somados. Enquanto que os NFTs, não. Os NFTs não podem ser fracionados nem somados a outros. Isso dá pelo fato deles serem não fungíveis. Eles são únicos. Essa imagem aqui, existe apenas uma dela e ela não pode ser somada a outro NFT. Essa característica dos NFTs é a que possibilita a negociação de artes digitais ou até músicas que estão sendo já negociadas em formato de NFT. Inclusive, aquela imagem lá que eu trouxe, essa daqui, ela foi vendida por nada mais, nada menos que 7 milhões de dólares. E ela está bem longe de estar na lista dos NFTs mais caros já vendidos. Essa imagem pode ser pintada, você pode colocar ela como foto de perfil do seu WhatsApp, você pode mandar para sua avó, pode postar nos stories, pode fazer que nem eu e botar aqui no YouTube, você pode fazer com ela o que você quiser. Isso é o que confunde muitas pessoas em relação aos NFTs. Os NFTs não são a imagem. O NFT é o certificado de que você é dono dessa imagem, mesmo que você não seja proprietário de fato, já que você não pode falar para alguém que ela não pode usar o seu NFT. E eu até fiz uma analogia sobre esse tipo de NFT lá nos stories do meu Instagram. Inclusive, se você não segue lá, pode ir. A analogia era o seguinte: você ia ao cartório com a sua noiva ou seu noivo e a partir daí vocês se tornavam oficialmente casados. Vocês casaram no papel. Mas aí vocês saem do cartório, vão para casa e no dia a dia, na prática, você divide a sua esposa ou seu esposo com todo mundo. É basicamente assim que funciona esse tipo de NFT. Mas o engraçado é que realmente existem pessoas que enxergam valor nesse tipo de coisa e pagam milhões de dólares nessas imagens. Não nessas imagens, mas no certificado de que você é dono dessas imagens. E não é nenhuma loucura, até porque a percepção de valor ela é algo individual. Eu, inclusive, que moro em Salvador, saí de Salvador e fui para Belo Horizonte apenas para assistir o Galão jogar.
Muitas pessoas não pagariam o que eu paguei para assistir o seu time jogar. Muitas pessoas acreditam que o futebol é apenas 11 caras ou 11 mulheres correndo atrás de uma bola. Isso não podemos negligenciar esse tipo de coisa. Porém, o fato é que muitas pessoas compram e vendem os NFTs apenas por especulação. E isso geralmente é um sinal de bolha. Só que isso eu vou falar lá no final do vídeo. Diferente das artes digitais negociadas em NFTs, que não tem tanta utilidade assim, as músicas negociadas em NFTs teriam uma utilidade que, ao meu ver, é muito interessante. Ao você comprar o NFT daquela música, você se tornaria meio que sócio daquela música e assim você receberia os royalties, que é basicamente o direito que você tem por ser sócio da música de receber lucros que a música vem a ter. O que facilitaria que mais pessoas tivessem acesso a esse tipo de investimento, já que não é tão comum os artistas abrirem uma oferta pública ou algo do tipo para negociarem os royalties da música. Porque para fazer uma oferta pública, você precisa de muito dinheiro. E negociar apenas uma música não faria tão sentido. Mas se você negocia via NFT, que diferente da oferta pública vai ser bem mais simples e barato, aí sim tem um sentido e os artistas poderiam captar dinheiro com os NFTs. E a terceira e última indústria é a indústria de games, que vem ganhando popularidade com esses joguinhos NFT e criptografados. Não é possível que você ainda não ouviu de alguma pessoa próxima de você falando que está ganhando uma grana com esses joguinhos aí. Sim, tem gente ganhando dinheiro com isso aí. Empresas como a Samsung e a Ubisoft estão já investindo em alguns jogos. Por exemplo, o Axie Infinity, que é basicamente um Pokémon criptografado e é o maior jogo desses aí nesse estilo de jogos em NFT. Como você está vendo aqui, esse Pokémon criptografado já tem mais de 2 milhões e 800 usuários diários. Simplesmente bizarro. Nesses jogos, os personagens, as skins e outros objetos dentro do jogo podem ser comprados e vendidos posteriormente no formato de NFTs. O Axie Infinity, por exemplo, você pode comprar os terrenos dentro do jogo e também comprar os Pokémons lá, né, os Axies. E também você pode receber dinheiro simplesmente porque você está jogando. Eu coloquei dinheiro entre aspas porque você não vai receber isso em reais nem em dólares. Você vai receber isso a partir da criptomoeda do jogo. Então, logicamente que depois você pode converter isso para reais ou dólares. Essa foi uma geral que eu decidi trazer aqui no canal sobre os NFTs. E no meio do vídeo eu falei que eu ia dar minha opinião sobre toda essa negociação com preços astronômicos que estão rolando aí no mundo dos NFTs. Eu acredito que por trás do NFT existe uma tecnologia muito valiosa e que pode ainda ser utilizada por várias indústrias, como as que já estão investindo pesado aí nos NFTs. Porém, como eu tinha falado, muitas pessoas, muitos investidores estão entrando nesse mundo apenas para ganhar dinheiro, apenas por especulação e não porque enxergam valor nos NFTs. E isso, ó, me cheira a bolha. E justamente por conta de toda a liquidez que os governos e os bancos centrais injetaram no mundo quando colocaram todo aquele dinheiro no período da pandemia até os dias de hoje, esses ativos como os NFTs, os NFTs eu falo os NFTs que não tem muito valor, e criptomoedas também que não tem valor, como Shiba Inu, essas coisas aí, que começam a valorizar
começam a crescer. Isso decorre muito de toda essa liquidez que a gente tem. E uma hora ou outra, as coisas que não têm valor e estão sendo negociadas a preços astronômicos vão cair. Isso é o que geralmente aconteceu, seja na bolha das empresas de tecnologia que estavam sendo negociadas a um preço absurdo e caíram, seja em 1929, quando todas as empresas da Bolsa de Valores, a maioria delas, estavam sendo negociadas por preços absurdos. Então, esse tipo de coisa ele pode vir a perder muito valor justamente por conta desses preços sem sentido que são negociados. Muitas pessoas perguntam também como elas podem investir de fato, na prática, nesse tipo de ativo. E como eu falei, eu prefiro ficar esperando aqui, olhando de fora e tentando enxergar os ativos de valor e separando aquelas coisas que não prestam, porcaria que está sendo negociada a um preço muito alto. Então, eu gosto de investir em coisas mais seguras, digamos assim, como por exemplo, investir em Ether, que é a criptomoeda negociado dentro do blockchain da Ethereum. E como eu falei, os tokens são negociados em blockchain, os NFTs são negociados em blockchain. E esse NFT é o contrato que é negociado dentro do blockchain da Ethereum. E a Ethereum ganha dinheiro com a negociação desses NFTs, com esses contratos que vão sendo feitos. Por isso, a Ethereum, que já é uma criptomoeda que tem uma tecnologia muito forte por trás, um blockchain por trás, ela está sendo beneficiada também por esses NFTs e é uma tecnologia que eu gosto bastante de investir. E apesar de ser algo ainda muito volátil e que você deve ter muito cuidado em colocar na sua carteira de investimentos, é algo mais seguro do que investir nesses NFTs e coisas que a gente ainda nem sabe direito o que está acontecendo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido e gostado. E se você quer saber mais sobre inovação, como investir nisso, continua assistindo nossos vídeos, se inscreve, curte e comenta aqui o que você achou desse vídeo e novos vídeos que você queira que a gente traga aqui.